Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Ouçamos as vozes. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória, glória e louvor, Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando. Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão. Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucificam! Crucificam! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que merecesse a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força:
pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham ocorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito.
Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar e ficar olhando por um tempo de silêncio para a cruz, como as mulheres e a multidão que ficaram à distância, olhando essas coisas. Fique também olhando essas coisas da paixão de Jesus. Põe a mão no seu coração, batendo no peito como a multidão, reze comigo. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos hoje a este ponto alto de nossa caminhada quaresmal. Abrimos com esta procissão e com esta celebração, abrimos as solenidades da Semana Santa, com os olhos fixos em Jesus. Ele é o centro desta realidade que se opera, que se atualiza pelos mistérios celebrados na liturgia. Ao celebrar a liturgia, ao viver cada celebração litúrgica, nós como que vamos lá a Jerusalém, vamos lá ao pé da cruz, ao túmulo, mas também pelos divinos mistérios da liturgia, Jesus vem aqui, está aqui e opera pela ação do Espírito Santo, que age nos gestos, nas palavras e nos símbolos da liturgia. O Espírito torna atual, agora, aquela mesma entrega de Cristo. Nós não estamos assistindo coisas, nós estamos, pelo poder do Espírito, vivendo um mistério extraordinário, participando da vida de Cristo, participando dos seus sofrimentos, participando da sua entrega, e ao mesmo tempo recebendo todos os benefícios, que esta entrega hoje opera. O Evangelho de Lucas é por excelência o Evangelho dirigido aos pagãos. É um capricho do evangelista Lucas, um zelo. Quando ele escreveu o seu evangelho, ele conta a história de Jesus partindo da experiência de gente na periferia da fé, fora do ambiente religioso de Israel. O evangelho de Lucas tem sempre aqueles que estão fora da possibilidade, pela tradição judaica, pela tradição do Antigo Testamento, aqueles que estão fora da possibilidade do bem, da graça, da bênção e mais tarde da salvação. O Evangelho de Lucas é aquele que conta a história de Jesus a partir dos de fora. Por isso, a última confissão de fé no seu Evangelho
brota dos lábios de dois pagãos. Os dois criminosos pregados ao lado de Jesus, um deles convida Jesus a se lembrar dele. Pega aí comigo o seu evangelho na página 17. Versículo 38. Ache lá. Encontramos? Sim. Acima dele havia um letreiro: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo, brada: Tu não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Este é um desaforo. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Que tipo de oração você dirige a Deus quando você está na pior? Repito, que tipo de oração você dirige a Deus quando você está na pior? É sempre uma escolha que a gente faz. Um dos malfeitores desafora Jesus. Versículo 40. Mas o outro o repreendeu dizendo, bradem: Nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Firma, igreja. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Você tem coragem de olhar para os seus sofrimentos e olhar para a cruz e dizer: as dificuldades e tribulações que eu estou passando, para mim, eu mereço, mas ele não fez nada de mal. Você dá conta de olhar para os seus sofrimentos e rezar assim? Você dá conta de não dar tanta relevância a você mesma e você mesmo, tirar o olho de você no pior dos seus sofrimentos e olhar para alguém que sofre perto de você? Ou você tem de tal forma, ou nós temos de tal forma uma fé centrada no nosso ego e no nosso umbigo, que nada no mundo faz a gente tirar o olhar de nós mesmos? É uma fé capaz de alçar um horizonte para além de si, repito, na hora do pior, pregado na cruz. Versículo 42. E o malfeitor pregado, não é, do outro lado da cruz, acrescentou, leiamos juntos: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus, lembra-te de mim. O Senhor que já entrou no teu reinado, lembra-te de mim. Essa oração de um malfeitor, de um pagão, que olha para Jesus na cruz e diz: eu vejo, pelo modo com que o Senhor sofre, eu vejo que aqui não é o ponto de chegada do Senhor. Eu contemplo que aqui não é a última estação da sua vida. Bonito, né? Com os olhos da fé, eu sinto que aqui não é a sua última parada. O Senhor tem adiante do seu olhar, de um horizonte maior, o teu reinado. Você, no reinado do sofrimento do mundo, das opressões do mundo, das tribulações do mundo, você enxerga um outro reinado? Visualiza uma realidade
que supera a sua e contempla uma próxima realidade que você inclusive pode, no pedido do malfeitor, ele diz apenas para ser lembrado. Quando o Senhor estiver lá, no bem, na glória do reino, lembra-te. Jesus lhe respondeu, versículo 43. Jesus lhe respondeu, brada a igreja. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pronto. O último a confessar a fé em Jesus, antes da morte de Jesus, não foi um apóstolo, um discípulo, um piedoso judeu da religião e da tradição religiosa, mas foi um malfeitor, humilhado, execrado, pregado na cruz, que recebeu um convite de acolhida. Ainda hoje você não vai ser lembrado, não, rapaz. Ainda hoje você estará comigo. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Lembre-se das suas dificuldades maiores na sua vida. E pense também que ainda hoje, agora, você pode experimentar a força do reino de Jesus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Brada. Não temas, segue adiante. Brada. E não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Põe a mão no seu coração e se lembre de todas as pessoas que estão sofrendo agora, que você conhece, ou que você sabe pelas notícias que estão sofrendo. Interceda por elas nos sofrimentos delas. Mas se lembre também do seu coração aflito, das suas tribulações, das suas angústias, das suas dúvidas, das suas inquietações. E canta isso para o seu coração se lembrar que ele tem a quem recorrer. Ele pode, sua alma, seu corpo, seu espírito, sua mente, seu coração, podem experimentar essa certeza. Estar com Jesus no paraíso significa estar com Jesus unido no amor e na fé. Canta. Segura na mão de Deus. Firma. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Brada. Amém. Volte ao texto, versículo 44. Já era mais ou menos meio-dia.
e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: brada, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Primeiro, ele entrega ao bandido pregado na cruz o convite: você estará comigo no paraíso. Depois ele entrega nas mãos do Pai o Espírito. Dizendo isso, expirou. Agora, Bento XVI diz que uma das coisas que mais causou impacto no mundo pagão foi exatamente o fato de a religião judaica ser uma religião que pregava o poder das bênçãos de Deus. E o que cada um deveria fazer nos rituais, nos preceitos, nas normas, nas tradições, nos costumes religiosos, o engessamento. Você tem que praticar esse tanto de coisa para estar dentro da bênção. E de repente, Jesus vem e oferece a bênção para quem está completamente fora do quadrado da religião judaica. Completamente. E uma coisa que impacta os que estão fora do quadrado da religião também hoje, uma coisa que impactou fortemente foi exatamente, e ainda hoje impacta, como Jesus sofreu. Como é que ele se manteve tão sereno, suave, doce e confiante? Como ele não apelou para as forças sobrenaturais do Deus e Senhor dos exércitos, o exterminador? Como Jesus se entregou piedosa e mansamente na sua dor e no seu sofrimento. A partir do modo com que ele morre, e a partir do modo com que ele sofre, abre a janela da salvação para o mundo pagão. Antes de morrer, um malfeitor pregado na cruz. Depois de morto, um daqueles que ajudaram a pregar na cruz. Vamos lá? Versículo 47. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: brada, De fato, este homem era justo. de fato, este homem era justo. Não há, na minha experiência de lutador de guerra, de comandante das forças da violência do Império Romano, não há nada que supere a forma mansa e humilde deste homem, entregar seu espírito no mais humilhante, vergonhoso, debochado, escrachado e humilhante sofrimento. Como é que ele entrega assim sua alma, seu espírito? A forma de Jesus entregar-se nas mãos do Pai, pôr nas mãos do Pai o seu espírito, no seu sofrimento, abriu o horizonte da glória de Deus, começou a glorificar a Deus. Uma pergunta difícil, para mim também, para digerir. O meu e o seu modo de sofrer, de passar por dificuldades e provações, abre o horizonte do eterno e da glória de Deus para os outros? Ai, ai, ai.
seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Não é nem na sua forma de conquista, sucesso. Imagine um coach que prega a glória de Deus a partir do sofrimento, hein? Não do sofrimento superado, mas do sofrimento levado à experiência de execração máxima, morrer pregado na cruz. O nosso modo de sofrer provoca um ver e um crer no mundo, especialmente no mundo daqueles que acreditam na força das armas e da violência, daqueles que acham que colocando mais armas nas mãos do mundo, o mundo terá mais segurança e mais paz. Seu modo de sofrer, desarmado, com mãos pregadas, pés pregados, coroa de espinho, desnudado, humilhado, ferido, levar um homem do comando da força das armas a dizer: justo é isso. Isso é que é justo. Olha onde brota um conceito novo de justiça, minha gente. Tudo que eu aprendi na ciência do Império Romano, os censos de justiça, diz oficial, está longe demais disso aqui. Esse é o justo. Amém. Abre assim o horizonte da sua Semana Santa. Essa semana é semana de você aproximar-se de Jesus no sofrimento dele, aproximar as suas feridas das feridas de Jesus. E se você tem a graça de não estar ferido, é uma semana para você aproximar as feridas do mundo nas feridas de Jesus, porque só nele há verdadeira cura e só nele há verdadeira salvação. Irmã, irmão, incline a sua cabeça, feche os olhos, põe no Senhor que o malfeitor pregado na cruz e o oficial romano tiveram coragem de colocar a confiança. Põe no Senhor a sua confiança, abra-se a Ele. A partir do sofrimento, da mansidão de Jesus na provação e no sofrimento, deseje, cultive no seu coração um desejo e um anseio da justiça da cruz, da justiça do céu, da justiça do reinado de Cristo. Fale com Jesus, reze e peça essa graça. As águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura
sustentará. Canta, igreja, não tema. Não temas, Segue adiante. e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. As vozes da igreja, segura, canta. Segura na mão de Deus. A igreja. Ela te sustentará. Não temas. Segue adiante e não olhes para trás. Segura